Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. É com muito gosto que lhes apresentamos o novo projeto de História para o 7º ano, o HSI História sob Investigação. Usamos o que os colegas mais gostaram no Missão História e acrescentamos novos elementos para novas realidades. Somos professores de História e gostamos muito de o ser. Criamos o HSI como um projeto pensado para os alunos de hoje, para os jovens a quem queremos mostrar que a História é verdadeiramente importante. Apostamos na ideia de investigação, apresentando a História como algo dinâmico, ligado à atualidade. Os assuntos são abordados partindo de pistas que nos ajudam a perceber o mundo, preparando os alunos para também eles serem verdadeiros investigadores. E o nosso trabalho faz-se aqui, na sala de aula. Somos professores de História, a cada novo ano enfrentamos novos desafios, novas caras, novos colegas, muitas vezes uma nova escola. O que sente o professor de História no primeiro dia de aulas? O que é que nós sentimos no nosso primeiro dia de aulas? Eu, apesar de tantos anos, parece que é sempre a primeira vez. Eu sinto borboletas na barriga, a emoção, um friozinho no estômago. Quem é que eu vou encontrar? Eu acho sempre que vou fazer diferente. Penso, este ano vou fazer isto, este ano vou fazer aquilo. Que anos vou lecionar? Qual vai ser o meu horário? Quantas turmas? Oi, é um stress, mas é superado quando abrimos a porta e encontramos os alunos. E tudo isto se torna mais fácil se trabalharmos com um manual pensado para eles e para nós. Foi assim que surgiu o HSI. Aqui reunimos os contributos de dezenas de colegas que nos apoiaram, enviando sugestões e experimentando recursos. Todo este trabalho foi acompanhado pela professora Isabel Barca e resulta de uma vasta equipa, unida pela mesma paixão, a História. Um projeto de professores para todos os nossos alunos. O HSI é composto por vários elementos que se complementam e que vamos agora apresentar. O manual, o caderno de atividades, o HSI Investiga. Para o professor, temos o essencial, o HSI Inclusão e mais HSI, com tudo o que precisa
no dossiê do professor. Começamos pelo nosso manual, o recurso para todas as aulas. Além da versão em papel, há uma infinidade de opções à distância de um clique. Temos, associados aos conteúdos, esquemas de abertura com animações para motivar, visitas de estudo virtuais e visitas com fotos 360, excertos de filmes para todos os subdomínios e PowerPoints também para todos os subdomínios, quizzes construindo as Olimpíadas da História, um banco de testes com centenas de questões e ficheiros áudio, com notícias para interpretar e também resumos de matéria para ajudar a estudar. E ainda muitos outros recursos para as nossas aulas. Venha conhecer o nosso manual. Começamos cada domínio fazendo uma relação direta entre o passado e o presente. Por exemplo, a preocupação com a beleza não é coisa recente. O que se fazia no passado e o que fazemos hoje. Será assim tão diferente? Vamos investigar. Partimos destas ideias prévias para a exploração das temáticas, sempre com propostas para investigação. O programa de 7º ano está dividido em 4 domínios e em 12 subdomínios. Em cada um, começamos por reunir pistas para investigação. Quem, onde, quando. Para o professor, há aqui um breve texto para contextualizar os temas. Para o aluno, há questões construídas de acordo com as AEs, que vão orientar o trabalho neste subdomínio. Para motivar os alunos, temos um vídeo de abertura. Vamos espreitar? A investigação não para. Vamos falar de Roma e do seu império. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. e tornou-se, nos séculos seguintes, na capital de um grande e poderoso império. A partir da região de Roma, os romanos conquistaram vários territórios à volta do mar Mediterrâneo, ao qual chamaram Mare Nostrum. As legiões romanas avançaram rapidamente e em 19 a.C. chegaram cá. Venceram os lusitanos e conquistaram a Península Ibérica. Em Roma, ser romano. O exército deslocava-se pela vasta rede de estradas e ajudava a romanização, ensinando às populações conquistadas tudo o que precisavam para se sentirem verdadeiros romanos. Roma foi o centro de uma economia urbana, comercial, monetária e esclavagista. Na política, destacou-se Otávio César Augusto, o primeiro imperador romano. Dizia-se a César o que é de César, mas isso era quase tudo. Como imperador, concentrava em si todos os poderes. Este povo deixou uma enorme herança. Na arte, seguiram os gregos, mas preocuparam-se mais com a utilidade daquilo que construíam, como os aquedutos, as pontes e as muralhas, mas também as termas e os anfiteatros. Organizavam as suas cidades em torno de uma praça principal, o Fórum. Muitas marcas desta civilização permanecem nos nossos dias. As leis que seguimos têm influências do direito romano. Muitas receitas e hábitos alimentares ficaram-nos deles. E muitas das palavras que aqui foram ditas também, pois o português deriva do latim. Vamos lá descobrir mais sobre este povo. Para investigar, aula a aula, temos o desenvolvimento de conteúdos no manual. O nosso manual está organizado em dupla página, apresentando as fontes do lado esquerdo e o texto explicativo do lado direito. Esta estrutura permite-nos usar diferentes metodologias de trabalho. O texto explicativo está organizado em função das questões orientadoras. Ao longo do texto destacamos os conceitos, que aparecem definidos aqui logo ao lado. As fontes estão também integradas no texto explicativo. Esta estrutura permite-nos usar diferentes metodologias de trabalho, como a aula-oficina. Neste caso, partindo das questões orientadoras que estão no texto, vamos explorar as fontes com a ajuda das perguntas do Sou Capaz. Há questões para todas as fontes. E as fontes são bastante diversificadas, quer na tipologia, quer no modo de exploração.
Em algumas situações, apresentamos a discussão de diferentes perspectivas, como, neste caso, sobre a romanização. Continuando com a preocupação de motivar, aguçamos a curiosidade dos nossos alunos com detalhes que nos levam além dos conteúdos, na secção Curioso. Aqui, por exemplo, referimos as filmagens da série Game of Thrones. Para facilitar o nosso trabalho em aula, colocamos sugestões de resposta para todas as perguntas. Estão ali nas bandas laterais, só aparecem no exemplar do professor. O aluno não tem estas respostas no seu manual, são só nossas. Também a pensar nas nossas aulas e nas muitas turmas e diferentes alunos, selecionamos um manancial de opções de atividades e fontes disponíveis na versão digital. Clicando na banda lateral, acedemos a vídeos, PowerPoints, animações, visitas virtuais, fotos 360, quizzes e muito, muito mais. Podemos fazer diferente em cada turma e em cada ano. Para concluir a investigação, vamos consolidar as aprendizagens. Para isso, no final de cada subdomínio, apresentamos o essencial. Fazemos-lo de 3 formas, em texto, em esquema e em áudio. Para cada teste existe um resumo áudio que o aluno pode usar para se preparar para a avaliação. É como se fosse um explicador ali sempre à mão. A linguagem foi simplificada de modo a chegar a todos os alunos. Esta pode ser também uma opção para as aulas de substituição. Vamos ouvir um pouco? 1, 2, 3, escuto. 1, 2, 3, escuto. Estás pronto? A história está sob investigação. Hoje vamos recuar até ao século V a.C. para conhecer uma civilização antiga que marcou muito o seu tempo e que, pelo que nos deixou, ainda marca o nosso tempo. Vamos falar sobre a civilização grega. No final de cada subdomínio, apresentamos questões para aferir as aprendizagens essenciais, para autoavaliar. Há sempre uma ficha no final de cada subdomínio. O professor tem aqui sugestões de resposta que pode partilhar projetando em aula. A autoavaliação pode também ser feita em quiz, usando as várias etapas das Olimpíadas da História. Uma das novidades implementadas nos últimos anos nas escolas é o trabalho em projeto. Por isso, trazemos aqui várias sugestões. Fechamos cada um dos domínios com uma proposta para trabalho em projeto. O projeto de autonomia e flexibilidade curricular veio dar visibilidade àquilo que nós já fazíamos há muito, a interdisciplinariedade, pois a história está e sempre esteve em toda a parte. Apresentamos várias sugestões de projetos com a organização por disciplinas, as várias fases do trabalho e, no dossiê do professor, todo o material de planificação e avaliação, com grelhas simplificadas. São projetos ligados aos conteúdos e prontos a aplicar. E passamos do manual para o nosso caderno de atividades. Este foi construído como um guia de estudo para preparar os alunos para a avaliação. O caderno de atividades está organizado por subdomínios, começando por apresentar o que é essencial saber, ou seja, orientando o aluno no estudo. Temos aqui fichas de trabalho com questões de diferentes tipologias e com várias dicas para o aluno melhorar o seu desempenho. A versão do professor contém sugestões de resposta para todas as atividades. Depois das fichas de cada subdomínio, o aluno pode consolidar o que aprendeu de diferentes formas, completando este relatório de investigação, analisando o esquema síntese e, a partir destes elementos, o aluno é desafiado a construir o seu próprio resumo, dando sempre algumas dicas para ajudar nestas tarefas. Temos ainda uma outra rúbrica, o Sob Escuta. Aqui, selecionamos notícias de rádio e televisão sobre os assuntos que trabalhamos. É um recurso diferente para treinar a concentração e a compreensão oral. Ao longo deste caderno de atividades, apresentamos 6 testes, com a matéria dividida da mesma forma das fichas de avaliação que estão no nosso dossiê do professor. O aluno tem aqui um guia de estudo completo para preparar a avaliação. Mas não queremos trabalhar apenas para os testes. Nós, que gostamos de história, vamos passar essa paixão aos nossos alunos. O HS Investiga traz um conjunto de casos misteriosos, mas bem reais, para que os alunos do século XXI possam viajar desde as pirâmides do Antigo Egito ao tempo das grandes catedrais, a desvendar mistérios. Reunimos pistas e curiosidades
várias fontes de livros, várias fontes de jornais e revistas e propomos desafios para trabalhar em História e em rede com as outras disciplinas. E porque é necessário chegar a todos os alunos, construímos o HSI Inclusão. Trata-se de um caderno de fichas que correspondem à mesma matéria das fichas do caderno de atividades, mas com tarefas simplificadas. O professor pode aplicá-las em aula aos alunos que precisam de tarefas mais simples. Mas o HSI não foi pensado apenas para os alunos, porque somos professores de História, construímos um conjunto de materiais que são verdadeiras cápsulas de tempo. Exclusivamente para o professor, temos Mais HSI, um conjunto de vários materiais reunidos num dossiê com tudo o que precisamos para organizar o nosso trabalho e também motivar os nossos alunos. Para acompanhar as nossas aulas, reunimos neste caderno tudo o que precisa para orientar o trabalho diário. No HSI Essencial encontra planos de aula simplificados, que estão aqui sempre à mão, as aprendizagens essenciais, os sumários, esquemas, propostas de recursos e atividades e ainda sugestões para trabalhar em rede com as outras disciplinas. No Mais HSI, reunimos vários materiais para facilitar o nosso trabalho ao longo de todo o ano. Temos tudo o que precisamos para planificar: o plano anual, a médio prazo e planos para todas as aulas. Aqui encontra tudo o que precisa para implementar um projeto, da planificação à avaliação. São propostas para trabalhar DACs, partindo das sugestões que desenvolvemos na secção de História em projeto que temos no manual. Sobre os filmes, já sabemos que nunca há tempo para ver filmes, mas podemos usar excertos de filmes. Foi a pensar nisto que preparamos já esses excertos. São 5 a 10 minutos de cada filme. Basta clicar na banda lateral do manual e projetar esses excertos. Neste dossiê encontra um guião e ficha de exploração de todos esses filmes. Uma das melhores formas de aprender é com visitas de estudo. Fazemos várias sugestões para todos os conteúdos. Se não nos for possível sair da sala de aula, podemos viajar através da exploração dos PowerPoints que construímos para cada uma destas visitas. Tem ainda visitas virtuais, com imagens 360, que nos levam até ao local. Podemos visitar Foscoa, Cerro da Vila em Lolé, São Pedro de Rates na Póvoa do Varzim e o Mosteiro da Batalha. E tudo isto sem sair da sala de aula. Vamos, por exemplo, até Foscoa. Estamos no Vale do Rio Coa, junto à zona de Penascosa, núcleo que faz parte do maior conjunto de arte paleolítica ao ar livre do mundo e foi classificado como património mundial. As gravuras e vestígios aí encontrados permitem datar e reconstituir a vida dos artistas que habitaram o vale. Preparem-se para viajar no tempo e recuar cerca de 25 mil anos, à altura em que os nossos antepassados diretos ocupavam este território. Um pouco mais a jusante da Penascosa, no sítio do Fariseu, foi descoberta, já no início de 2020, uma das maiores gravuras rupestres do mundo. Nela estão representados um grande auroque, com cerca de 3,5 metros, e figuras mais pequenas de veados, cabras, cavalos e auroques. Representações desta dimensão só se encontram, por exemplo, nas pinturas das grutas de Lascaux, em França. Podemos circular por estas imagens e clicar nos pontos destacados. O nosso dossiê tem ainda uma secção dedicada às Olimpíadas da História. Para aprender e testar conhecimentos, apresentamos um jogo de cartas. Em cada carta temos questões organizadas por domínios. Ao jogar, os alunos estão a aprender. Há uma versão destas Olimpíadas em quiz. São centenas de perguntas para aplicar por domínio, ou tudo junto no final do ano. Uma forma bem diferente de aprender e divertida. Uma forma de testar as aprendizagens. E chegamos à avaliação. Para aferir as aprendizagens,
construímos um conjunto de fichas de avaliação com 2 níveis de dificuldade. Temos as fichas de avaliação A e as fichas de avaliação B, mais simplificadas. Para todas temos matriz, propostas de soluções e grelhas de correção. As soluções estão em papel, neste dossiê, e em digital, nas versões em Word ou em PowerPoint, para podermos, por exemplo, projetar em aula. A avaliação é a parte do nosso trabalho que mais tempo nos consome. E a pensar nisso, temos, para além das fichas de avaliação, centenas de questões no banco de testes, para construir o seu próprio teste e de uma forma rápida. Estes são os recursos que encontra no seu dossiê, mas há muito mais para além desta pequena amostra que aqui apresentamos. O seu HSI contém muitos outros recursos disponíveis na versão digital. É como se tivéssemos condensado vários dossiês dentro do seu computador. Porque somos professores de História e sabemos que o tempo é um bem precioso. Investimos o nosso tempo para que possa poupar o seu e aproveitá-lo da melhor forma possível. Sem esquecer o que nos move e nos motiva a cada dia é a vontade de fazer melhor por eles, pelos nossos alunos. Obrigada por ser professor de História. Olá, colegas. Para nós, professores de História, a história é interessante, envolvente e entusiasmante, mas não é assim que muitos alunos pensam. Por que será que para muitos dos nossos alunos a História é um 31? Pois para uma grande parte deles a disciplina de História é aborrecida e entediante. O meu nome é Cristina Maia e acreditem que é com muito prazer que estou aqui para vos apresentar o Vamos à História 7º ano, que vem substituir o novo Viva a História e que vai desfazer estes mitos acerca da nossa disciplina. Colegas, acabaram de ver uma breve panorâmica da variedade dos materiais do Vamos à História. Espero que vos tenha entusiasmado para partirmos à sua descoberta. Sabia que a História não é um 31, é um 35? Venha então conhecer porque é que para nós é um 35. Organizamos um manual atraente e motivador em 35 lições e muito mais. Vou então mostrar-vos, colegas, o que fizemos para a História deixar de ser um 31. Resolvemos estruturar esta apresentação a partir do levantamento dos problemas que nós, professores de História, sentimos atualmente. A nossa longa experiência docente e aquilo que também ouvimos de necessidades dos colegas por todo o país em visitas que fizemos às escolas, faz-nos perceber o que é ser professor de História hoje. Este é um projeto feito por professores para professores. Por isso, vou falar-vos de 10 problemas que todos sentimos e mostrar-vos como os solucionamos com o nosso projeto. Ora, vamos lá começar por um dos grandes problemas que todos temos. Não consigo lecionar um programa tão extenso com uma carga letiva tão pequena. Colegas, sabemos que esta é mesmo uma das maiores dificuldades que enfrentamos, se não mesmo a maior. E o que fizemos para resolver isto no nosso manual?
A nossa solução é termos um manual muito bem organizado, em formato de lição, estruturado em 35 lições, feito de raiz, de acordo com os novos documentos curriculares, perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e aprendizagens essenciais. Cada lição do manual corresponde a um conjunto de aprendizagens essenciais interligadas e o tamanho de cada lição pode variar entre 1 a 3 aulas de 45 minutos e essa gestão caberá aos colegas em função da carga horária letiva que dispõem na vossa escola. No final do manual encontra ainda o Caderno da Arte, uma ferramenta prática para o ajudar na tarefa de aprender a olhar a arte. Colegas, e para fazer a gestão da nossa carga letiva, todos nos queixamos, exigem-me tantas planificações e com isso não tenho tempo para organizar as minhas aulas. A nossa solução é disponibilizarmos 4 conjuntos de planificações no dossiê do professor que correspondem às várias realidades horárias, anuais ou semestrais, com todo o tipo de planificações, a destacar os planos de aula com abordagem multinível e articulação disciplinar. E ainda, para nos auxiliar em todo o trabalho de preparação de cada lição, fizemos este livro intitulado Guiões Lição, onde encontram a organização das 35 lições com a lição preparada passo a passo. Começando com a identificação das aprendizagens essenciais e o sumário. Depois têm todos os momentos da lição prontos, desde as questões aos momentos de registro, tudo com propostas com abordagem multinível. Também o esquema final da lição e a identificação de todos os recursos disponíveis para o aluno e para o professor. Assim, o trabalho de cumprir com eficácia e sucesso as aprendizagens essenciais está garantido com um manual, planificações e guiões de lição, onde encontra tudo estruturado para esta missão que até nos parecia impossível. E vai então poder dizer 35 eu consigo fazer. Outro problema que nós, colegas, enfrentamos é muitos alunos dizem que a história é uma seca. É difícil conquistá-los. Ora, o que trazemos neste manual para se conseguir motivar os nossos alunos permanentemente? Salam aleikum, meus amigos. Que a paz esteja sobre vós. Sou muçulmano e vivo em Granada, no Palácio de Alhambra. Em nome de Alá, conquistamos um império imenso, que se estende desde a Índia até aqui, à Península Ibérica. Um império que tu, como guerreiro, ajudaste a criar. Seguimos o livro sagrado do Corão e os ensinamentos do profeta Maomé. Temos uma economia urbana, comercial e monetária. Todo o mundo cristão tem inveja de nós. Temos uma cultura muito avançada e desenvolvemos bastante as ciências como a medicina e a química. A nossa arte é belíssima e usamos até a caligrafia como motivo artístico. Todos os cristãos que nos visitam ficam maravilhados com a nossa arquitetura. Trouxemos para este território frutas e legumes, técnicas de irrigação, a bússola e o astrolábio. Ora, fizemos 12 animações de abertura de subdomínio como esta, todas com guia de exploração e muitos outros aspectos que já vão ver. Com estas animações, feitas a partir das ilustrações das aberturas de subdomínios do manual, as páginas ganham vida. Nelas, o indivíduo, num determinado contexto histórico, convida o aluno a descobrir quem ele é através de uma adivinha. Outro problema importante que temos é não temos tempo para preparar as nossas aulas como gostaríamos. E é aqui que enfrentamos ainda outro. E temos alunos tão diferentes que é difícil chegar a todos. A nossa solução é ter cada uma das lições do manual estruturada em momentos com todos os recursos preparados para cada um deles. Vou salientar as suas partes fundamentais. O primeiro momento inicia-se com a rúbrica para começar a lição. Para as 35 lições fizemos 35 motivações de lição em recurso digital. Estas motivações são muito variadas. Podem ser cartas de personagens históricas, reconstituições, locuções, pequenos enigmas e ainda os vídeos Vamos à História, muito atrativos como este que está a passar aqui no ecrã. O segundo momento é o desenvolvimento da lição, com a exploração de fontes. O momento em que os alunos vão investigar e construir. Para ajudar na exploração de fontes em diálogo aberto, temos a rúbrica À Conversa com as Fontes. Reparem nas duas caixas
de cores diferentes. A primeira, amarela, destina-se a questões de observação e descrição. E a segunda, verde, para as questões de análise e interpretação. Portanto, com diferentes níveis de abordagem multinível ou diferenciação pedagógica, como preferirem designar. Através deste código de cores, colegas facilmente conseguirão agilizar a própria relação com o aluno. Temos assim um manual inclusivo para todo o tipo de alunos. Na banda lateral do manual, exclusivo para o professor, encontra as propostas de resolução a estas questões, que podem ser projetadas através do manual digital. O terceiro momento da lição termina com a rúbrica para sintetizar a lição, que traz uma proposta de elaboração de síntese da lição. E ainda para que todos os alunos fiquem com o resumo da lição, fizemos os 35 vídeos resumo, que vêm aqui passar no ecrã, e que apresentam o resumo visual da lição com esquemas com locução, a que o aluno poderá recorrer sempre ao longo do seu estudo. Por fim, tem a indicação da ficha lição no caderno de atividades, que são autênticos guias de estudo. Como veem, tudo se encontra muito bem organizado, com o auxílio de recursos essenciais para cada momento da lição. Outra novidade é um texto informativo com uma linguagem acessível, que se faz acompanhar de tópicos orientadores para facilitar a sua compreensão e destacar as ideias essenciais. Na versão do professor, esses tópicos são acompanhados da indicação das aprendizagens essenciais em ligação com a sua descrição na banda lateral exclusiva do professor. Na banda lateral, dispõe ainda dos descritores do perfil dos alunos, de cada lição e propostas de articulação disciplinar para ajudar a agilizar a flexibilidade curricular. Assim, este manual tem alicerces sólidos que oferecem a segurança, colegas, de que todos precisamos neste contexto de mudança curricular, com as AEs e o perfil dos alunos e a flexibilidade curricular. Como complemento ao manual, também dispõe de 35 PPTs de lição, que aqui vêm a passar no ecrã, para as 35 lições do manual. Cada PPT lição também está estruturada em todos os momentos da lição e termina sempre com um jogo Quem Quer Ser Historiador Top. Colegas, como puderam verificar, o professor dispõe de materiais impressos e de materiais digitais em perfeita articulação. Este é um projeto que serve todos os professores, quer os mais ligados às tecnologias, quer aos menos. Os recursos digitais podem ser utilizados mesmo sem ligação à internet. E concluímos a nossa lição com o trabalho para casa. Para isso, disponibilizamos os TPC com História no caderno de atividades e então temos 35 TPCs que correspondem às 35 lições do manual, com 2 níveis de dificuldade, com exercícios de rápida correção e em ligação com o manual. Colegas, apesar de enfrentarmos no nosso dia-a-dia muitas dificuldades, sabemos que, enquanto professores, temos um papel insubstituível e estamos sempre a procurar dar a melhor resposta aos desafios da nossa disciplina. Por isso, são muitos os colegas que nos dizem que se sentem mais seguros e confiantes se tiverem um manual que lhes garanta que está atualizado na sua forma de ensinar. Têm a preocupação de ter um manual de acordo com a mais atual investigação em educação histórica. A nossa solução é um manual que tem em consideração essas mais recentes investigações em educação histórica. Vou dar-vos alguns exemplos e outros ficarão para analisarem posteriormente. Então, ensinar história é também aprender a questionar para saber formar opinião. Para isso, a rúbrica do manual Pensar Criticamente trabalha fontes com opiniões contrastantes ou complementares que ajudam o aluno a colocar-se no lugar do outro. Ensinar história é também promover uma contextualização rigorosa e empática com a realidade histórica. Por isso, o nosso manual tem muitas reconstituições históricas. E ensinar história é também desenvolver competências de pensamento histórico. Para isso, a rúbrica Ser Historiador Top trabalha o modelo de pensamento histórico das mais recentes investigações em educação histórica e que agora também fazem parte das aprendizagens essenciais, que apontam para aquilo que em educação histórica se designa de ideias de segunda ordem, que se encontram no diagrama aqui projetado. Sabem, colegas,
Ao longo dos meus anos como professora de História, é com muita frequência que ouço muitos alunos dizerem: "Oh, professora, a História já aconteceu há tanto tempo, não sei para que serve." Certamente que vocês também ouvem dos vossos alunos o mesmo. E a questão é como o resolver. Por que será que isto acontece? Lembram-se como muitas vezes nos era ensinado um conceito apenas a partir daquilo que o professor escrevia no quadro ou líamos no manual na aula? Não é difícil que o senso comum associe à nossa disciplina a ideia de tédio. E isso retira-lhe toda a sua importância. Por isso, se percebe que as novas investigações tenham o foco das suas preocupações na relevância da educação histórica. Assim tivemos isso em consideração na elaboração do nosso manual. Para finalizar cada subdomínio temos, em primeiro lugar, a grande reportagem, com aprofundamentos temáticos, com propostas de trabalho de pesquisa e de projetos de articulação disciplinar, para o ajudar também na flexibilidade curricular. Depois seguem-se as páginas do em resumo. Para que os alunos tenham um bom resultado, é importante que tenham bons resumos, mais o dicionário de conceitos. E finaliza-se o subdomínio com o vamos à avaliação. E ainda têm disponíveis 12 PPTs revisões, um para cada subdomínio, para o auxiliar nas suas aulas de revisões. Na parte final do nosso manual inserimos o caderno da arte, para dar resposta a outro problema que também levantamos e que todos sentimos. Temos dificuldade em ensinar de forma eficaz o tema da arte. A nossa solução foi criar um material para ajudar o aluno a aprender a olhar a arte. Então, pela ampliação de determinadas partes das obras, com imagens anotadas, com um questionamento que ajuda o aluno a refletir sobre aquilo que habitualmente não vê, se não for orientado nesse sentido, temos provas da eficiência deste recurso, já que foi testado em muitas turmas e contextos diferentes e que conseguiu que os alunos obtivessem melhores resultados. Conseguiram desenvolver a sua sensibilidade estética, indo ao encontro do contributo que temos também de dar para o desenvolvimento do perfil dos alunos. Encontra ainda muitas reconstituições históricas que ajudam a contextualizar as manifestações artísticas num determinado tempo e espaço. Mais uma vez, a minha sugestão é que as nossas aulas sejam história viva. Outro problema que é geral é os alunos têm dificuldade na organização do seu estudo e na preparação para os testes. E a solução que trazemos é um caderno de atividades, o GPS do aluno, que possibilita a concretização do estudo autónomo orientado. Também organizado em ligação com o manual, contém, em primeiro lugar, 35 fichas de lição, que correspondem às 35 lições do manual. São guias de estudo que vão ajudar o aluno a autopreparar-se no seu estudo diário e para os testes. Cada ficha contém a análise das fontes do manual, do seu texto informativo, com o esquema da lição, a possibilidade de autoavaliação e ainda um espaço para os registros da lição. Ou seja, um autêntico caderno diário que poderá mesmo substituir o caderno diário tradicional. E ainda uma novidade. Contém exercícios com autocolantes. Para além disto, também 6 fichas de avaliação modelo, com cotações, para se prepararem para os momentos de avaliação. Estas fichas encontram-se em formato digital, na escola virtual, a que o aluno tem acesso. Também fizemos um material inovador e motivador, a BD com História, onde os conteúdos de cada subdomínio se encontram resumidos em simples e atrativas BD. Foram feitas em ligação com os conteúdos do manual e têm como objetivo a melhor preparação dos alunos para os testes. Para aqueles alunos que têm mais dificuldades, vai ser uma importante ajuda. Concluindo, encontra neste diagrama a nossa solução de um projeto prático e funcional, com tudo pronto para dar as suas aulas com a qualidade que gosta e não tem tempo para o preparar. Tudo pronto com o 35, que é o nosso número. Os diversos recursos constituem um todo coerente que potencia o trabalho e o método do professor, estando todos eles em ligação com o manual, pois esta é a ferramenta-chave. Então, recapitulando, temos um manual organizado em 35 lições, acompanhado por 35 motivações de lição, com um guia de exploração, 35 PPTs lição editáveis e com guia de exploração, auxiliado por 35 vídeos resumo, 35 TPCs, completado por 35 fichas de lição.
Ou seja, todas as aulas preparadas, todas com recursos para todo o ano. Aqui tudo se liga, nada se perde. Por isso, o 35 é o nosso número. Ainda têm outros recursos digitais que estão aqui listados para a vossa posterior análise. E agora vamos também dedicar-nos a outro problema. Precisamos ter tudo pronto para o ensino à distância. Tem um projeto que vos garante ter o trabalho todo pronto para um programa extenso que vai ser lecionado à distância, com materiais digitais, construídos sempre em ligação com o manual com que trabalham. Para reforçar soluções para uma escola inclusiva, até mesmo ao ponto de solucionar as angústias de muitos colegas que nunca conseguem trabalhar com o manual, com turmas PF e outros para trabalharem para o ensino de disciplinas como a História numa língua estrangeira, o ensino CLIL, vou apresentar-vos as nossas soluções para o problema. Tenho turmas PF, tenho turmas CLIL e agora? Ao longo desta apresentação, já fui mostrando como este é um projeto inclusivo. Fica aqui mais um mosaico com muitos outros materiais que comprovam esta ideia. Dele queria destacar 2 materiais. Um dossiê chamado Uma Viagem Ilustrada pela História, para lecionar todo o programa de 7º ano, adaptado ao ensino de turmas PF, sempre que possível com ligação ao manual, que foi testado em muitas turmas e resultou muito bem na conquista desses alunos para trabalharem connosco. Também para os colegas que têm na sua escola o ensino CLIL, elaboramos o dossiê History in English, mais uma vez em ligação com o manual. E para dar resposta a uma das novidades que muitos de nós estamos a enfrentar nas escolas, e se a minha escola entrar na flexibilidade curricular, então o que fizemos? Elaboramos o livro História em Projeto, dividido numa parte teórica pequena, com todo o enquadramento teórico e legal, e uma parte prática grande, onde encontram a estruturação de 4 projetos de flexibilidade curricular, com tudo preparado, onde a história entra em grande. Este livro, nele encontra tudo o que precisa para pôr em prática a flexibilidade curricular. Mesmo a finalizar, mais uma das nossas preocupações, precisamos de fazer muitos testes e não temos tempo. Para o resolver, temos disponível um gerador de testes de avaliação, que lhe oferece inúmeras combinações para elaborar os seus testes. Procuramos cobrir todas as necessidades educativas e evitar que os centros de estudos da localidade consigam ter acesso aos testes para fazer com os alunos que aí estudam. Os testes são editáveis e, partindo de uma base, através desta ferramenta, consegue-se misturar os vários tipos de questões disponíveis e converter em inúmeros testes. Finalizamos com este slide que compila todas as componentes do projeto Vamos à História. E podem perguntar, e temos manual digital interativo? Claro que sim, e com todos estes materiais que falamos ao longo desta apresentação. Construímos um projeto que ajuda o professor a resolver cada um dos desafios que enfrenta todos os dias. Um projeto confiável, seguro em contexto de mudança curricular e coerente. Finalmente, também dizer-vos que continuarei a colocar-me à vossa disposição. Como autora, ao longo destes 25 anos, tenho mantido o contacto permanente com escolas de todo o país, num apoio continuado com ações de formação, apresentação de atividades, reuniões com professores e, mais recentemente, no apoio com materiais para o ensino à distância. E agora, mais uma vez, aqui vos garanto essa continuidade de apoio. Espero ter-vos dado a solução para a história deixar de ser um 31, mas um 35. Desejamos a todos que tenham um bom trabalho com o nosso projeto. Sim, porque nós, professores de História, também gostamos de trabalhar com um manual que seja atraente e inovador e que faça renascer em nós sempre a paixão por ensinar História. Estamos convictos que o professor vai fazer a diferença com o Vamos à História. E sejam essa mudança, porque o futuro aprende convosco. Obrigada e bem-ajam pela vossa atenção. Até breve. O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar.
Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Como gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. Uma das maiores gravuras rupestres do mundo. Nela estão representados um grande auroch